Bom, e ainda falando da correção da tabela de imposto de renda e o custo gerado, a gente conversa agora com a professora de gestão tributária da FIPCAP, Tatiana Mijiyama. Tudo bem, Tatiana? Obrigada por conversar com a gente. Bem-vinda aqui no CNN Money. Boa tarde. Obrigada, Muriel. Nós que agradecemos aqui muito pela sua presença. Gostaria de te ouvir, então, antes de mais nada, sobre a avaliação que você faz, sobre essa percepção, então, de que vai ser necessário tentar essa compensação que garantiria, então, pelo menos um gasto aí de 25 bilhões, porque sem ela, no fim das contas, segundo a Fazenda, o cálculo, o gasto chegaria a 100 bilhões. Esse é um ponto bem importante, Muriel, porque o secretário ele afirma que os 25 bilhões de renúncia fiscal decorrentes dessa nova faixa de isenção do 5K e os descontos regressivos até 7 mil seriam compensados com esse imposto mínimo sobre rendas acima de 50 mil ou o total dos rendimentos até isentos e não tributáveis por ano 600 mil, né? No entanto, ainda não foram apresentados dados concretos e auditáveis sobre essas estimativas de arrecadação dessa medida compensatória. Tem um ceticismo de mais da metade dos parlamentares citados por Lira, porque o Lira, hoje, na audiência pública, comentou que 52,3% dos deputados, 50% dos senadores, não acredita nessa compensação, né? E reflete uma preocupação legítima com a sustentabilidade da proposta. Então, tem uma história recente também do sistema tributário brasileiro que mostra que muitas previsões de compensação não se materializam na prática, né? Seja por judicialização, elisão fiscal, falhas operacionais, até mesmo planejamento, né? Então, eu acho que essa neutralidade, ela não pode ser afirmada com base em premissas estimadas isoladas, né? E que não foram apresentadas também para o Congresso Nacional, né? Essa proposta deveria ter sido efetivamente apresentada com modelagens econômicas detalhadas e transparentes, né? Tanto é assim que, na audiência pública, a Confederação Nacional dos Municípios, né, ela estima o impacto de 5 bilhões em 2026. E aí ficou o embate, que o secretário ele falou que a perda seria de 2 a 3 bilhões anuais para estados e municípios, porque parte desse imposto de renda, por exemplo, com esse desconto regressivo de 7 mil, ele tem que ser dividido aí com os estados e com municípios. Então, não confere também o valor trazido pelo secretário, né, que fala em perdas de 2 a 3 bilhões anuais para estados e municípios, e a Confederação Nacional de Municípios estimou o impacto aí de 5 bilhões em 2026 apenas. Então, é o risco aí de a União legislar sobre tributos federais com reflexo direto nesse pacto federativo, porque pode influenciar nos recursos empregados pelos estados e municípios, né, Muriel? Então, é uma preocupação mesmo. Exatamente, é uma preocupação muito constante e, ao mesmo tempo, a gente fica acompanhando qual que deve ser o cenário a partir de agora, porque a expectativa do governo federal é ter tudo isso aprovado ainda nesse ano para que comece a valer no ano que vem a isenção para quem ganha até 5 mil reais, porque ano que vem, enfim, é ano eleitoral e essa é uma promessa de campanha do presidente Lula. Queria até ouvir a sua avaliação, qual a chance, no fim das contas, desse projeto passar, levando em consideração que certamente ele é um projeto prioritário para esse ano. E a gente sabe que às vezes vai virando um Frankenstein, né? Para conseguir passar um projeto naquele desespero para avançar, às vezes vão sendo anunciadas emendas e, pelo que a gente está vendo, não vai ser aprovado da forma como o governo realmente deseja. É, e a tabela, assim, esse projeto é legítimo na parte da isenção do 5K, Claro. né? Porque a tabela do nosso imposto de renda não é integralmente corrigida pela inflação desde 1996, né? Então, as pessoas, sem querer, estão pagando imposto de renda por omissão do Estado, por quê? Porque não foi corrigida essa tabela do imposto de renda. Então, se a medida de compensação ela tem que ser muito bem estudada com, com, re- com modelagens, né, concretas de quanto que pode ser realmente obtido com essa medida compensatória. E uma das críticas que a gente vê também, sob o ponto de vista de setores produtivos e empresariais, né, é que pode haver com essa medida compensatória da tributação de altas rendas, que pode ser que tenha, sim, uma penalização do empreendedor formal, né? Então, muitos empresários, sócios de pequenos e médios empresas, profissionais liberais, eles optam por remunerar-se via distribuição de lucros e dividendos, né? Então, eles viram sócios de PJs que estão pelo lucro presumido, pelo Simples Nacional, por exemplo, e não por uma empresa grande. Então, sem querer, aquela tributação
que a gente fala que é tributação de altas rendas, ela vai compor, por exemplo, rendimentos isentos e não tributáveis hoje. Então, sem querer, essas pessoas elas vão ter a tributação indireta de dividendos, né? E outro ponto de preocupação, que por mais que o secretário fale que não vai afetar, né, não vai ter uma fuga de capital, a gente tem uma insegurança frente aos nossos investidores não residentes, porque veja, vai ter uma retenção de 10% sobre os lucros distribuídos para investidores não residentes, independentemente do valor, independentemente se o investidor não residente for pessoa física ou jurídica. E se for pessoa jurídica, nós temos fundos de pensão, fundos institucionais lá fora, que a aplicação aqui no Brasil é muito alta. Né? Então, a gente tem uma preocupação em relação ao setor produtivo e sim em relação aos investimentos dos nossos investidores não residentes, né? Sem dúvida, e a gente acompanha essa preocupação com relação ao fiscal. Eu queria até entender qual que é o impacto se realmente esse cenário acontecer, de, por exemplo, aprovar sem uma compensação. O secretário está falando já em 100 bilhões, talvez esse valor seja ainda maior se realmente acontecer. Queria saber a sua percepção, mas principalmente o que pode acontecer, qual o impacto disso para o orçamento e aí, consequentemente, de modo geral, para a credibilidade do Brasil, porque a gente sabe que aí é um cenário que vai complicar ainda mais e aí a gente pode ver o que a gente viu no fim do ano passado, né? Um cenário de Bovespa derrubado e um dólar nas alturas. Sim, e pode ser que aquele comentário, né, Muriel, do secretário, de que a Bolsa não teve reflexo em relação, quando da apresentação do PL 1087, é que o reflexo na Bolsa às vezes acontece quando o PL ele é aprovado, por exemplo, na Câmara, depois ele é aprovado no Senado, ou ele é discutido no Senado Federal, né? Então, o reflexo, a gente ainda não sabe, tá? Mas podemos ter sim um reflexo negativo em relação aos empreendedores, né, principalmente aqueles que são empresários individuais, né, em relação aos setores produtivos que dependem de investidor não residente também, a gente pode ter um reflexo negativo, porque isso gera uma insegurança junto ao investidor não residente, e pelo projeto, para você ter uma ideia, o investidor não residente, ele tem, por exemplo, uma retenção de 10% sobre os dividendos e lucros que eles auferem, né, em relação à participação dele aqui no Brasil, e essa tributação, né, essa antecipação que ele pode ter um crédito, né, que nem o secretário colocou. Mas esse crédito, nos termos do PL, você não tem a previsibilidade, a possibilidade de se licar esse crédito. Esse crédito não é atualizável e esse crédito não seria um crédito para compensar com outros tributos ou para compensar com algo. Então, ele também gera uma desconfiança em relação ao investidor não residente. Como que ele vai ficar? Então, gera uma insegurança, né? E assim, por mais que o secretário tenha falado em perdas, por exemplo, de 2 a 3 bilhões anuais para estados e municípios, então somente são para esses estados e municípios. Então, como que ele chegou no cálculo dos 25 bilhões, né? Então, esse ponto que a gente, que acho que todos estão preocupados, né? Se ele pudesse apresentar o projeto com modelagens econômicas detalhadas e transparência dos parâmetros de projeção, né, em relação a essa medida compensatória, que efetivamente pode ser que compense o 5K e os descontos regressivos até 7 mil reais, né? Aí sim a gente pode ter aí vamos dizer assim, um pouco mais de segurança, pelo menos segurança financeira. E eu acho que uma medida que o governo também poderia considerar é a diminuição do gasto público, né? Porque hoje o gasto público ele não tem um teto, né? Vamos dizer assim. Não, e é interessante você falar isso, porque ao mesmo tempo a gente sabe que é um cenário que a tendência é só se complicar. A gente sabe que ano que vem tem ano eleitoral, é um ano que os gastos públicos naturalmente aumentam, e isso independentemente do governo, enfim, da atual. A gente sabe que em qualquer governo os gastos eles vão aumentar em ano eleitoral. A gente sabe que esse ano é um ano ainda assim para passar esses projetos, para passar as reformas. Ano que vem, por ser ano eleitoral, a gente não deve esperar realmente nada de relevante, muito menos um corte de gastos, e aí a gente fica se questionando. A gente teve agora há pouco também o presidente Lula anunciando pontos importantes, anunciando que vai anunciar pelo menos 3 novas medidas aí, pelo menos novos movimentos aí de Benefícios, né? de políticas públicas mesmo, né,
para esse ano de 2025, pelo menos 3, que a gente sabe que para a população em si é muito bom, mas diante de um orçamento tão apertado e tão engessado como a gente acompanha, gera dúvidas do que esperar diante desse cenário. Eu não sei se você concorda e qual seria o ponto para tentar melhorar. Você falava sobre a importância de tentar diminuir esses gastos, mas a gente sabe que o máximo que o governo tem feito até o ano passado, por exemplo, é tentar diminuir ou aumentar a arrecadação nesse caso, né? Perfeito. E aí esse aumento de arrecadação, ele acaba alcançando os setores que mais lucram, que mais trabalham, que o Brasil precisa mais, né. Então, o discurso do governo da Fazenda, que em prometer um equilíbrio fiscal e justiça tributária, eu acho que ele tem que ser baseado em vários pontos, né. Mas, assim, não estamos enxergando, pelo menos, a entrega de transparência suficiente sobre as bases de cálculo e projeções que o governo tem feito, através dessas medidas, né, de benefícios, incentivos à sociedade. A gente precisa também de medidas que minimizem os impactos federativos, por exemplo, esse desconto de 7K, por exemplo, com desconto regressivo, será que seria viável para os estados e municípios? Senão a gente acaba também tirando os recursos que são essenciais para os estados também conferirem uma vida melhor para a sociedade, né. E aí pode ser que não enfrente aí o coração da desigualdade tributária brasileira, né, que é a baixa tributação da renda do capital. Hoje a gente tem uma tributação enorme, né, e hoje legitimamente pela lei a gente tem uma isenção de dividendos, e essa tributação mínima que eles estão trazendo, incluindo, rendimentos isentos não tributáveis, ele acaba sendo uma forma indireta de tributar dividendos. Será que isso seria legal? Seria discutível, por exemplo, perante o judiciário? Aí a gente aumenta mais um litígio, né. Então esse é um ponto muito, pertinente, eu acho que para todos, inclusive agora o Congresso Nacional, estudar melhor. Perfeito. E aproveito para te perguntar qual a perspectiva diante do que a gente tem aí historicamente com relação ao Congresso para esse cenário. Na sua percepção, diante das discussões, a tendência é de uma aprovação com a compensação desejada pelo governo ou não? E ainda assim eu te pergunto, você trouxe alguns pontos já muito relevantes com relação a isso, mas queria te ouvir com relação a esse cenário especificamente. Bom, o cenário, de acordo com a audiência pública hoje, né, vendo o cenário político, Arthur Lira, ele está muito, acho que convergente com o governo em relação à isenção do 5K, porque eu acho que é uma proposta realmente legítima, né, Claro. e ele já também adiantou que o relatório final da CPL 1087, ele vai ser apresentado dia 27 de junho, né, com votação antes do recesso, né. Pelo que eu vejo, eu acho que vai passar sim a isenção de 5K, porque por ser legítimo mesmo, mas eu acho que a gente precisa estudar, e eu acho que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, como revisor técnico, ele precisa, pedir realmente essa modelagem econômica detalhada e transparente desse parâmetro aí para fins de compensação do 5K, né, porque a gente está realmente numa situação, o Brasil está numa situação de déficit público, né, então ele precisa realmente controlar o orçamento, né. Com certeza. Muito obrigada, Tatiana Mijiyama. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre no CNN Money. Obrigada. Obrigada.